Irmãos, algumas coisas importantes. Essa semana, então, é uma semana decisiva para nós, como nação. Nós estaremos no próximo domingo participando do primeiro turno das eleições. É um momento importante e, como igreja, nós temos uma função nisso. Qual é a função da igreja na política? É uma pergunta que a gente precisa responder. Qual é a função da igreja na política? Eu gostaria de conversar um pouco a respeito disso. Qual que é a função que nós temos como igreja na política? Mas, antes disso, enfatizar a profunda necessidade de, nessa semana, nós estarmos envolvidos com esse tempo de oração. Esse tempo de oração é fundamental. Esse tempo é um tempo em que nós retiramos para buscar orientação e discernimento de Deus. Mas é um tempo também para nós intercedermos pela nossa nação. Há algum tempo nós já temos visto um Brasil que está polarizado, um Brasil de dois grandes extremos. E eu aqui não estou defendendo absolutamente nenhuma bandeira política, nada disso. Eu só estou dizendo que isso está muito claro, essa divisão que há no nosso país. E nós precisamos orar para que a nossa nação seja uma só, para que nós tenhamos um só coração. Que Deus possa nos ajudar a sermos aqueles que fazem a diferença na nação, muito mais porque são intercessores dela, porque clamam a Deus por ela, do que porque são pessoas que estão engajados ou envolvidos com uma política partidária. Muito mais do que isso. Então, o nosso convite a você é para que você esteja aqui essa semana, das 7h30 às 8h30 da manhã, na nossa semana de oração. No sábado, para que você retire tempo para jejuar. Nós estamos estabelecendo o sábado, das 8 da manhã, entregando o nosso jejum às 8 da noite aqui no culto, um culto de oração especial que nós faremos pela nação. E então, no dia 7, nós vamos exercer o nosso direito e dever de cidadania. Então, queria que você pudesse pensar nisso e decidir por isso e estar aqui conosco nesse tempo, no nome de Jesus. Hoje a minha palavra é uma palavra reflexiva sobre isso. Eu queria refletir um pouco com você sobre a função da igreja na política. Eu não vou usar um texto específico, porque vou usar alguns textos, portanto é muito mais uma pastoral do que necessariamente um sermão. Eu queria conversar com você sobre isso. Nós sabemos que a igreja, ela é agente de Deus. A igreja é uma agente de mudanças na terra. Foi para isso que a igreja foi estabelecida. Queria que você abrisse a sua Bíblia então, para nós começarmos essa reflexão aqui, pensando nesses vários textos que eu gostaria de citar, em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Observe aí que Pedro nos fala, no versículo 9 do capítulo 2, um pouco sobre a natureza da igreja. E ele diz aqui, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha aqui, veja, o propósito. A Bíblia nos fala nesse texto sobre o propósito da igreja, a função dela. Qual é a sua finalidade? O texto diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a função, qual é o propósito de ser da igreja? A função, a finalidade, o propósito de ser da igreja é proclamar as virtudes do reino. Isso está explícito no texto. Existem algumas ideias implícitas. Se eu proclamo as virtudes
do rei, eu também anuncio os valores do reino. A função da igreja de Cristo é anunciar a virtude daquele que nos chamou, do rei. E também, implicitamente, quando eu anuncio as virtudes do rei, eu falo de todos os valores desse reino. A igreja, ela tem uma função, e a sua função é anunciar as virtudes do rei e os valores do reino. Quando nós entendemos isso, nós compreendemos o lugar alto que a igreja está. A igreja, ela é muito além daquilo que simplesmente alguém que anuncia uma melhora no mundo aqui, agora. A igreja é alguém que anuncia, ou um agente que anuncia esperança, não apenas do agora, mas também daquilo que virá, do além. Então, a igreja, ela possui algo muito mais rico e virtuoso do que qualquer partido político, do que qualquer outra instituição. Um dia, John Stott conta isso no seu livro Eu Creio na Pregação. Chegam a um ministro anglicano por nome J.D. Jones e fazem um convite para que ele concorra a uma cadeira na Câmara dos Comuns, para que se tornasse um parlamentar. Ele era um ministro de grande primazia, de proeminência, e fazem esse convite. E ele diz: como poderia eu parar o que estou fazendo e descer? Ele entendia que a função dele era tão nobre que concorrer a um cargo público, político, era uma descida. A igreja precisa entender isso. A igreja cumpre uma função nobre, uma função que está para além daquilo que qualquer outra instituição no mundo pode cumprir. Posto isso, então a gente começa a refletir um pouco sobre a função da igreja na política. Por quê? Porque a igreja, embora ela esteja muito além de uma mera instituição político-partidária, ela não pode se alienar desse processo. Porque quando ela se aliena do processo, a igreja passa a dar carta branca para que pessoas que não compreendem as virtudes do rei e os valores do reino dominem sobre ela, pelo menos em termos civis. Por que a igreja não pode se alienar? A igreja não pode se alienar porque ela tem algo importante a anunciar no meio desse processo. Ela tem uma função nobre no meio desse processo. E ela precisa compreender isso, ela precisa entender isso. Agora veja, irmãos, nós muitas vezes não conseguimos fazer essa dissociação que Jesus fez tão claramente, quando fariseus e herodianos, num conchavo político, foram até Jesus, querendo que Jesus lhes respondesse uma pergunta. E a pergunta é lícito pagar imposto ao império? É lícito pagar imposto ao império? Os herodianos, eles eram partidários do império, de Herodes. Os fariseus, eles defendiam a lei judaica. E fariseus e herodianos, eles eram antagônicos. Eles eram partidos absolutamente distantes. É só você fazer essa relação no nosso país e isso fica claro. Era absolutamente distante. Só que herodianos e fariseus se uniram de uma maneira tão cheia de tramas, sórdida, porque eles entendiam que Jesus era alguém que cumpria uma função subversiva, tanto contra os judeus, quanto contra o império. Então eles se unem, porque ele é um inimigo comum. Veja, todas essas tramas políticas, elas estão presentes também na nossa nação, e a gente vê isso claramente. É só a gente começar a olhar contra um inimigo comum. Eu posso não concordar com nada que você diga, só que a gente se une para... Isso tudo era conchavo político, está na Bíblia. E vão até Jesus e fazem essa pergunta: é lícito? E Jesus diz assim: me tragam uma moeda.
Jesus olha a moeda. Se eles carregam uma moeda do Império Romano, porque pagam o imposto. Olha a moeda e diz: de quem é essa efígie? E eles dizem: é do imperador. E Jesus replica: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com essa afirmação, Jesus está falando claramente que existe uma divisão. Só que Jesus também está falando claramente que nós não podemos nos alienar do processo. Existe uma divisão clara entre aquilo que é de César e aquilo que é de Deus. Mas se César tem uma parte, nós como discípulos não podemos nos abdicar do processo e nem podemos nos anular, nos alienar daquilo que é de César. Se Jesus faz a distinção e dissocia as coisas claramente, Ele também nos mostra que se César exige algo, então dai a César o que é de César. A igreja tem uma função, sim. Eu só queria pôr isso nessas condições. Eu não estou aqui de modo nenhum dizendo que a igreja se torna subserviente a isso. Não. A igreja tem um anúncio. E esse anúncio precisa continuar sendo anunciado. As virtudes do rei e os valores do reino. Mas nós não abdicamos do processo. Nós não nos alienamos do processo. Algumas ideias aqui. Primeira ideia. Nós precisamos aprender a politizar nossas orações. Nossas orações não são ainda orações politizadas. Nós oramos sobre coisas muito... Não estou desprezando a sua oração, mas nós oramos sobre coisas muito pequenas. Mas nós não oramos sobre as questões políticas, sobre as questões sociais, sobre os problemas econômicos que a nossa nação vive. Nós não colocamos essas coisas diante de Deus. A gente até ora pelo desempregado, só que a gente nunca parou para orar sobre o sistema que produz desemprego. A gente não politiza as nossas orações porque nós achamos que quando politizamos as nossas orações estamos sendo altamente seculares. Nós oramos por cura, só que nós não oramos por um sistema de saúde que está matando gente. Nós oramos por perdão de pecados, só que nós não oramos pela corrupção latente que há na nação. Nós não conseguimos abranger, em termos de espiritualidade, uma politização das nossas orações, do modo como nós pensamos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez agora. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Veja o que é que Ezequiel está falando aqui. Ezequiel, capítulo 22. Versículo 23. Preste atenção. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto aí, vamos lendo. Em alguns momentos a gente pode fazer intervenções aqui. Verso 23 do capítulo 22 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, é Deus quem dá uma palavra ao profeta. Filho do homem, dize-lhes, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas. E coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Então veja que os problemas sociais vão se multiplicando no meio dessa terra. E diz ainda que existe uma conspiração dos profetas. Parece que a igreja não está cumprindo a sua função. Aí as viúvas estão se multiplicando no meio dessa nação. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. Assim sou profanado no meio deles.
Verso 27. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Você ouviu isso? Você leu o versículo 27? Tem algo a ver conosco? Os seus príncipes, aqueles que têm uma função política na nação, são como lobos. Preste atenção aqui. São como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isso com cal por visões falsas. O Ezequiel está dizendo assim: olha, existe um atrelamento entre a profecia que deveria anunciar o erro do príncipe, mas príncipe e profeta estão numa mesma condição. Eles criaram um conchavo, uma aliança entre eles, de maneira que muitas vezes a igreja não denuncia o Estado e o Estado favorece a igreja. É mais ou menos isso. A igreja não denuncia o Estado porque o Estado favorece a igreja. E aí ele diz que os profetas encobrem isto, a desonestidade dos príncipes, com visões falsas, dizendo mentiras. Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. O que é isso? Contra o povo da terra, aqueles que são nativos, eles estão extorquindo uma carga tributária grande demais, alta demais. Eles roubam, desviam verbas que deveriam ser destinadas para a educação, para saúde, para moradia, saneamento básico. Tudo isso é desviado, eles estão roubando. Eles fazem violência ao aflito, porque a mulher que morre lá na fila do SUS, por falta de atendimento, porque dinheiro foi desviado da saúde, essa mulher, o sangue dela será cobrado um dia. Será cobrado. E também afligem o necessitado. E ao estrangeiro, será que é o estrangeiro? Em tempos de tantas pessoas desterradas, em tempo de tantas pessoas sem terra, procurando uma terra, o estrangeiro faz todo sentido aqui. A Bíblia diz: fecha a porta para eles, oprimem sem razão. Versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus é tudo isso, e Ele passa a anunciar juízo sobre essa terra. E o juízo que Deus passa a anunciar sobre essa terra é de destruição. E Ele diz: eu busquei quem se colocasse na brecha. E eu entendo esse colocar na brecha como uma função de envolvimento, de engajamento em todos os segmentos, mas também naquela que é a principal função da igreja nesse caso: intercessão. Politizar as nossas orações, pedir que Deus tenha misericórdia da nação, pedir que Deus tome conta, pedir que o Senhor faça com que a vontade dEle se cumpra, pedir que a nação esteja nas mãos do Senhor e que Ele seja misericordioso com uma nação que precisa muito da sua graça. Queria que você também abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo capítulo 2. Primeira Timóteo capítulo 2. Veja o que diz os versos 1 e 2.
Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Exorto para que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens. Então, de maneira específica, Paulo apresenta em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, porque o benefício será para você. Politizar a nossa oração. Orar mais sobre política. Mas o que a gente gosta de fazer? A gente gosta de desonrar. Eu sei, irmãos, que não é fácil você respeitar pessoas não respeitáveis. Mas a Bíblia não fala para a gente desonrar as nossas autoridades. Diz antes para nós intercedermos pelas nossas autoridades. A Bíblia até estimula, pelo contrário, estimula para que nós aprendamos a honrar. 1 Pedro capítulo 2, verso 17, a Bíblia também diz: honrai o rei. E um modo de honrarmos, por mais que o nosso impulso natural seja a desonra, por causa de todas as práticas nefastas, por causa de todas as práticas desonestas, por mais que o nosso impulso natural seja a desonra, nós deveríamos aprender a colocar todo esse impulso que nós temos de indignação aos pés do Senhor de joelhos, clamando e pedindo: Deus, faz uma mudança na nossa nação, porque só o Senhor pode, ninguém mais pode, só o Senhor pode. Segunda ideia que eu gostaria que você pudesse refletir comigo sobre a função da igreja na política. Nós confundimos a política apenas como um processo político partidário. Política é muito mais do que isso. Política é envolvimento social, é engajamento. Nesse sentido, nós precisamos socializar, e pense comigo, eu não estou falando aqui de socializar no sentido de socialismo, tá? Nós precisamos socializar o nosso testemunho, ou seja, tornar o nosso testemunho social. Tornar o nosso testemunho social. Nós vivemos numa alienação tamanha, irmãos, que quando se fala sobre isso, as pessoas não estão nem um pouco interessadas. Tamanha é a alienação. A Bíblia diz que nós somos chamados para ser sal e luz da terra. Aí você vê problemas numa cidade. Cada sinaleiro que você passa, tem uma pessoa pedindo dinheiro. É assim que está em Marília? Sim ou não? Cada sinaleiro, cada farol que você passa, tem uma pessoa pedindo dinheiro. Aí você diz: bom, então eu vou socializar o meu testemunho. Você pega e dá dinheiro para ela. Ou se não, você diz assim: não vou fazer isso porque tem umas faixas dizendo assim: não dê esmola, o dê é verbo, dê tem acento, porque as faixas estavam todas erradas. Não dê esmolas, dê futuro. Aí lá tem um telefone. Alguém experimentou ligar? Experimentou? Alguém experimentou e não atenderam. Sabe, irmãos, a igreja precisa parar de rolar responsabilidades e dizer assim: ó, não, a nossa função é só. Não, a nossa função prioritária como igreja de Cristo Jesus é anunciar as virtudes do rei e os valores do reino. E como que a igreja pode anunciar as virtudes do rei e os valores do reino? Também através do seu testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo. De que maneira? Igreja precisa sim ter escola.
A igreja não tem que ter escola, tem que ter. Igreja precisa sim estar envolvida com casas que recuperam pessoas. Igreja precisa sim ser um agente que fortalece instituições, ainda que essas instituições sejam paralelas, que apoia o desamparado. Igreja precisa sim se envolver com todos esses mecanismos. Não, mas isso é função do Estado. Não, isso é um modo da igreja mostrar as suas boas obras, obras que glorifiquem a Deus. Mas a gente gosta de rolar a responsabilidade e dizer que a responsabilidade é do outro. Nós gostamos de ficar dentro dos nossos templos cantando. A igreja precisa aprender que a sua função também, dentro dos seus limites, igreja que consegue fazer mais, deve fazer mais. Igreja que não tem as condições de fazer mais, deve criar estratégias para fazer até onde consegue fazer. Mas ela não pode deixar de socializar o seu testemunho. A sua função política é essa também. Terceira ideia que eu gostaria que você pudesse pensar comigo. Nós precisamos nos conscientizar do dever e da responsabilidade de ir às urnas. Sem teoria da conspiração, tá? A gente precisa nos conscientizar disso. Nós precisamos. Irmãos, nós vamos votar agora para presidente, para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. Pergunta: no último pleito, você se lembra para quem que você votou para senador? Pode ser que tenha um grupo aqui que se lembre. Para deputado federal, para deputado estadual. Não é só para presidente que nós vamos votar. Você precisa escolher bem os seus candidatos. Sabe por quê? Porque a gente fica polarizando a nossa discussão apenas para presidente. Mas nós vivemos um sistema em que o presidente não governa sozinho. Por isso existem tantos conchavos, tantos, enfim. Então, vamos nos responsabilizar por isso. É orar, mas é também escolher. Procura saber da vida da pessoa. Procura saber quem ela é de alguma maneira, para escolher essa pessoa e para cobrar dela depois, inclusive, o voto de confiança, porque ele está lá para representar-nos. Representante. Ele precisa prestar contas, porque eu lhe dei uma carta, eu lhe dei uma autorização de fazer algo em meu nome. Isso é se responsabilizar desse dever. E por último, irmãos, nós precisamos de verdadeiras vocações cristãs na política. Precisa ter cristão verdadeiro na política. Não. Crente não pode se envolver com política. Na verdade, eu já vi tanto crente se envolvendo e dando mal, porque não tem nenhuma agenda e nenhuma vocação política. Aí dá mau testemunho mesmo. Mas nós precisamos de engajamento de verdadeiros cristãos na política. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 17. Isaías capítulo 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que é isso? Me parece que é quase que um chamado a um engajamento de verdadeiros cristãos na causa política. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Há um filme que, se você pudesse assistir
nessa semana antes de voltar, eu recomendaria. Esse filme se chama, a tradução dele ficou Jornada pela Liberdade, Amazing Grace. Esse filme conta a história de um homem chamado William Wilberforce. William Wilberforce foi um jovem parlamentar inglês. Ele teve uma experiência com Deus ainda na sua juventude, porque ele foi impactado pelo testemunho de um pastor chamado John Newton. John Newton era um capitão de navio negreiro. Ele transportou centenas, se não milhares de escravos da África para a Inglaterra, durante anos. Um dia ele teve uma experiência, no meio de um vendaval, em que ele pensou que ia morrer ele e toda a sua carga humana. Deus o preservou, e através daquela preservação ele teve uma experiência com Deus, se converteu, abandonou totalmente a prática que ele tinha anteriormente, e depois de um tempo se tornou pastor e começou a pregar contra a escravatura e a favor da abolição. William Wilberforce foi fortemente impactado pela vida de John Newton, mas depois, de alguma forma, ele foi para a faculdade, teve um suposto desvio. Depois de algum tempo, ele tem uma nova experiência com Deus, e ele sente que Deus o chama para algo. E ele procura o pastor John Newton. E diz assim: eu me sinto fortemente chamado para a obra de Deus. Eu me sinto fortemente chamado para servir a Deus. E eu quero me tornar um pastor e pregar o Evangelho. E John Newton diz assim para ele: meu filho, eu creio que Deus não te chamou para isso. Eu creio que Deus chamou você para uma outra função, que era a função parlamentar. Ele era um político. E ele se torna um político de grande proeminência. Ele passa a lutar com todas as suas forças pela abolição da escravatura. E debaixo de grandes embates, de muitas lutas, e depois de muito esforço, ele consegue sucesso em 1807, quando proíbem o tráfico de escravos nos mares que conduziam da África para a Inglaterra. Mas as colônias inglesas, e naquele tempo se vivia o Império Britânico, as colônias inglesas ainda não haviam abolido a escravatura. E ele começa a lutar pela abolição da escravatura em todas as colônias inglesas. Ele morre no dia 29 de julho de 1833. E no dia 25 ou 26 de julho de 1833, é declarada a abolição total da escravatura em toda a Inglaterra e nas colônias inglesas, 3 dias antes da sua morte. Mas é muito bonito você ver a história desse homem, um verdadeiro cristão, verdadeiramente engajado nas causas de Deus, e que pregava o Evangelho de outra forma, de outra maneira, através do seu engajamento político verdadeiro. E Deus o honrou por isso. Eu creio que nós precisamos de verdadeiros cristãos, mas verdadeiros cristãos engajados na política. Vamos ficar de pé? Meu convite à igreja é para que ela cumpra a sua função política, e a nossa função é politizar a nossa oração também. A partir de amanhã, venha, vamos orar, vamos colocar o Brasil nas mãos do Senhor,
Vamos pedir que o Senhor cubra essa nação com a sua poderosa mão. Vamos pedir, irmãos, que Deus faça a sua vontade na nossa nação. Vamos clamar a Deus, dizendo: Senhor, o Brasil está nas tuas mãos. Faça a sua vontade. E depois, seja qual for o resultado, continuar confiando de que se nós entregamos nas mãos do Senhor está. Confiar que as nossas orações muito podem. Então feche os teus olhos agora. Deixe de lidar com isso de uma maneira tão banal, de um modo tão irresponsável. Vamos fazer diferença. Peça ao Senhor para que essa nação seja coberta com o sangue dele, e para que a bênção do Eterno seja sobre o Brasil, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que entende os princípios, os valores eternos do reino dele, e que ainda, de um modo que reduzido, busca aplicar esses princípios e valores na vida dos seus cidadãos. Que o Senhor faça dessa nação uma nação nas mãos dele, no nome de Jesus. Eu vou pedir ao pastor Juba que venha aqui fazer uma oração nesse momento pelo Brasil. Vamos pedir ao Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar a nossa nação nas tuas mãos, Pai. Deus, muito obrigado em primeiro lugar, porque o Senhor nos colocou aqui, porque o Senhor nos plantou nesse local. Pai, queremos como filhos do Senhor, como discípulos teus, nós queremos ser sal da terra e luz do mundo aqui. Nós queremos florescer aonde estamos plantados. Deus, nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, como cristãos, a termos um testemunho sério, um testemunho fiel. Pai, nós não queremos envergonhar o Teu nome, mas pelo contrário, como ouvimos aqui, nós queremos levar o Teu nome. Nós queremos divulgar as virtudes do Senhor e os valores do Teu reino. Deus, nos ajuda em nome do Senhor Jesus, como igreja, a sermos participantes, a sermos engajados naquilo que o Teu coração almeja, que é cuidar do órfão, da viúva em suas necessidades e não se corromper com o maligno. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda como igreja a abraçarmos, ó Deus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e queremos agora colocar isso em intercessão, ó Pai. Queremos nos colocar na brecha em oração pela nossa nação, nesse momento tão delicado em que passamos, onde as pessoas estão onde as coisas estão tão polarizadas, estão tão distantes, onde as coisas estão tão a ponto de brigar umas com as outras. Deus, nós queremos como igreja trazer uma mensagem de paz. Nós queremos como igreja nos colocar em oração e intercessão pela nossa nação, por aquilo que vai acontecer no domingo que vem, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós cremos na Tua soberania, e nós cremos que o Senhor não perde nunca o controle de todas as coisas. Mas muitas vezes, ó Deus, o Senhor coloca em Tua soberania que nós estejamos em oração sobre os fatos, sobre o que vai acontecer. Por isso nós queremos, ó Deus, colocar agora em oração essas eleições, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós queremos clamar por sabedoria, Pai. O povo brasileiro precisa ser politizado, Pai. Como igreja nós precisamos politizar as nossas orações. Nós queremos clamar, ó Deus, pela nossa cidade. Nós queremos clamar pelo nosso estado. Nós queremos clamar pela nossa nação. E nós nos colocamos em oração e intercessão agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a Tua soberania, que a Tua vontade, que o Teu propósito se faça real e prático no domingo que vem.
Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por aqueles que vão nos governar, porque como é o papel da igreja interceder por aqueles que exercem a autoridade, nós queremos sim abençoar aqueles que exercem a autoridade. Pai, declaramos as tuas bênçãos, ó Pai, mas também como igreja nós queremos condenar qualquer tipo de corrupção, queremos exortar qualquer tipo de corrupção, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos dá essa ousadia, nos dá essa ousadia para condenar o erro, mas nos dá ousadia também para o engajamento social, para o testemunho fiel. Em nome do Senhor Jesus é que nós clamamos, em nome do Senhor Jesus é que nós intercedemos, em nome do Senhor Jesus é que nós nos colocamos na brecha, para a tua honra e para a tua glória que nós oramos. Amém, Pai. Amém, Jesus. Amém, Deus. De ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça, que a bênção, que a unção do Senhor Jesus, o poder, o consolo, a presença dEle e o desejo de interceder e se colocar na brecha pela nossa nação, principalmente nessa semana, esteja sobre você, sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus, e para a honra e glória do Deus Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. E eu te espero amanhã, às 7:30 da manhã, para intercedermos pela nossa nação, em nome de Jesus. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir